segunda disciplina de Biomecânica aplicada ao esporte. Meu nome é Kátia Brandina e eu que vou conversar com você sobre esse conceito. A primeira coisa a observar é do que se trata a disciplina. Essa disciplina, ela tem por objetivo entender as características das diferentes modalidades dos esportes e como treinar os sujeitos que praticam esse esporte, aprender a controlar sobrecarga para diminuir a incidência de lesões e saber quais aspectos precisam ser treinados em cada modalidade para melhorar o rendimento do atleta. Para tudo isso, é necessário analisar a biomecânica do movimento pelas áreas de cinemetria, cinética e eletromiografia, entender como é que o corpo se relaciona em termos de força, interage com o meio ambiente, para entendermos o quanto de força ele recebe, o quanto de força ele precisa produzir para controlar e gerar um movimento e a partir daí fazer um movimento com uma técnica adequada e controlar as lesões. Então, ao final da disciplina, você, aluno, deverá ser capaz de analisar e manipular as forças presentes no movimento humano, manipular as forças produzidas no movimento humano para prevenir o surgimento de lesões e melhorar a eficiência do movimento e adequar os exercícios e o treinamento para evitar o surgimento de lesões. Para que o movimento aconteça, nós precisamos aprimorar a produção de força, principalmente, obtendo com isso uma técnica cada vez mais perfeita. E quem capacita o músculo para produzir cada vez mais força de uma forma cada vez melhor, mais produtiva, é justamente o treinamento de força. Esse treinamento ele tem 3 princípios importantes que devem ser respeitados para que a sessão de exercício ocorra com essa finalidade de melhorar a força do tecido muscular. A especificidade do treino, a sobrecarga e a reversibilidade dos ganhos que o corpo teve com o treinamento. A especificidade, ela implica em selecionar um exercício que seja muito similar àquele que o sujeito vai realizar na modalidade esportiva dele. Então, o indivíduo que treina e que usa muito músculos de membro inferior, na sua modalidade esportiva, ele precisa treinar muito músculos de membro inferior para produzir melhor o movimento em ambiente de treino. Por exemplo, uma modalidade de voleibol onde os atletas usam muitos saltos, eles precisam nas sessões de treino reproduzirem esses saltos, né? Com pausas, de forma contínua, para garantir que todas as formas de força sejam trabalhadas para o sujeito conseguir render numa competição que ele vai participar. A dinâmica do movimento também é muito importante e também faz parte do princípio da especificidade. O sujeito, ele precisa realizar um movimento conforme, no treino, conforme ele vai fazer na sua modalidade esportiva. Então, por exemplo, o Arthur Zanetti, que é um atleta que quando faz a prova das argolas precisa mostrar uma produção de força estática, precisa manter algumas posições do seu corpo estática na argola, ele tem que treinar esse tipo de força que a gente chama de uma contração isométrica de tecido muscular, né? Diferente de um atleta de basquete, que faz muitos movimentos dinâmicos e precisa fazer exercícios para fortalecer a musculatura de forma mais dinâmica e menos estática. Então, esses 2 fatores, eles estão dentro do princípio da especificidade, o tipo de movimento e a dinâmica de movimento. A sobrecarga é um outro ponto importante que precisa ser observado no treinamento de força. Se estamos pensando em capacitar o músculo para produzir cada vez mais força, é necessário que a carga de treino aumente gradativamente, em acordo com a condição física do indivíduo. Podemos manipular essa carga de 3 formas distintas, ou aumentando o peso que o sujeito vai sustentar no exercício,
ou aumentando o número de repetições que o sujeito vai produzir, o número de movimentos que ele vai realizar num mesmo espaço de tempo, ou então pedindo para o sujeito levantar um peso alto com uma velocidade também alta. Então, para cada uma dessas manipulações, nós trabalhamos uma força diferente. Aumentando bem a carga, a gente trabalha a força máxima, aumentando mais o número de repetições e não a carga, nós trabalhamos a resistência, a força resistente, e deixando a carga alta e fazendo o sujeito executar o movimento também em alta velocidade, é a força de potência que vai ser trabalhada. Então, existem essas 3 formas de sobrecarregar o aparelho locomotor, né, em acordo com a condição física do sujeito, para respeitar o princípio da sobrecarga no treino. E o princípio da reversibilidade. Esse indica que, a partir do momento que o sujeito parar de fazer o treinamento e virar, por exemplo, uma pessoa sedentária, ou diminuir muito a carga e o volume de treino, a tendência é que o corpo humano não mantenha aquela força que foi adquirida no treino. O corpo humano vai perder esses benefícios, né, que o atleta obteve no período de treinamento. Isso porque o corpo humano ele trabalha de forma a economizar energia. Então, ele não vai ficar sustentando uma massa muscular maior, uma massa óssea maior, se o sujeito vai produzir movimentos mais leves e receber menos carga no aparelho locomotor. O corpo ele vai eliminar parte dessa massa que não é necessária para as atividades cotidianas do sujeito naquele momento, para economizar energia no dia a dia e não precisar ficar carregando tanta massa para andar, para correr, enfim. Ele não vai gastar energia à toa. Muito bem. Pensando nos conceitos do treinamento, vimos que o músculo é o principal elemento, né, do aparelho locomotor para ser treinado no treinamento de força. O músculo é um tecido que possui as proteínas contráteis, que são actina e miosina, que a partir do momento que se conectam, elas conseguem produzir força, gerar movimento. E existem também os componentes elásticos, epimísio, endomísio, perimísio e o tendão muscular, que tem como característica principal acumularem energia elástica e devolverem essa energia elástica durante o movimento, para essa energia elástica se somar à força produzida pelas proteínas e, com isso, o tecido muscular desenvolver aquela força máxima tão desejada para melhorar a condição de movimento, né? Melhorar o rendimento do movimento. Existe uma forma de trabalhar somente o componente contrátil, quando o sujeito faz a primeira repetição de um movimento. Então, suponha que a pessoa já esteja com o músculo alongado há muito tempo. E essa energia elástica que poderia ter sido acumulada pelos componentes elásticos, ela se perde em forma de calor. Então, nesse momento, o tecido muscular ele está alongado e precisa começar a produzir força. Como ele está alongado, a quantidade de interação entre actina e miosina que existe no músculo é pequena e a capacidade de produção de força também é pequena, como nós vemos aí no lado direito do gráfico. A partir do momento que o sujeito começar a fazer um movimento e deixar o músculo no seu comprimento intermediário, aumenta o número de conexões entre actina e miosina e a produção de força, nesse caso, ela fica sendo a máxima do tecido muscular. É o ápice do gráfico. No final do movimento, o músculo é muito encurtado e esse encurtamento também faz com que parte das conexões de actina e miosina se percam por conta do esmagamento da miosina em relação à parede do sarcômero. Então, o tecido muscular, nessa condição,
também perde capacidade de produzir força. Portanto, o músculo ele é bom para produzir força, dependendo só do componente contrátil da actina e miosina, quando ele estiver no seu comprimento intermediário. Quando estiver muito alongado ou muito encurtado, a interação entre actina e miosina é baixa e, com isso, a produção de força do tecido muscular diminui. Entretanto, nós temos, na maior parte do tempo, movimentos dinâmicos, né? Então, eu não faço uma única repetição do movimento. Eu reproduzo esse movimento várias vezes. Depois que eu flexionei o cotovelo e fiz aquela primeira condição do gráfico que vimos anteriormente, eu vou repetir o movimento abaixando o meu braço novamente, estendendo o cotovelo. Quando eu faço esse movimento, eu vou alongar o tecido muscular responsável por essa ação. Esse alongamento vai permitir com que o componente elástico acumule energia elástica. E essa energia vai ser restituída quando eu flexionar novamente o cotovelo. Então, ao invés de eu ter somente uma força contrátil baixa, nessa condição de quando o músculo está muito alongado, por conta da pequena interação entre actina e miosina, quando eu alongo o músculo antes de encurtá-lo, eu também acumulo uma outra força, que é a força elástica no tecido muscular, e a soma da força elástica com a força contrátil faz o tecido muscular produzir uma força maior do que quando só o componente contrátil trabalha no movimento. Então, esse é o ciclo alongamento e encurtamento. Toda vez que o sujeito alongar a musculatura antes de encurtar, ele vai conseguir acumular energia elástica e conseguir produzir força de forma adequada. Um outro fator que interfere na produção de força muscular é o torque. O torque é uma força rotacional e ela depende da força e da distância em que a força foi produzida em relação ao eixo, normalmente a articulação nos movimentos. Para a gente entender melhor esse conceito, vamos observar essa figura com o movimento de abdução de ombro. O triângulo mostra o eixo articular, que é o ombro. FM e BAP são a força e a distância em que essa força está em relação ao eixo, que representa um torque potente no movimento. E os segmentos braço, antebraço, mão e o implemento, eles formam os torques resistentes do movimento. Então, são massas, não só do corpo, mas do pezinho, que vão tentar impedir que o músculo erga o braço e faça um movimento de abdução de ombro. Esses pesos que estão sendo influenciados pela força da gravidade, cada um deles está a uma certa distância do eixo articular, que é o ombro, portanto, cada um deles formam um torque resistente no movimento. O torque potente, para o movimento acontecer, ele vai ter que ser maior do que a somatória desses 4 torques resistentes nesse caso. E aí a gente tem essa relação para entender o quanto de força o tecido muscular precisa para vencer as resistências impostas pelo meio externo ao aparelho locomotor. Vamos discutir um pouquinho mais sobre esse conceito logo mais, ainda nessa unidade. Bom, e agora, para a gente tentar entender, né, aquilo que foi passado até o momento, vamos pensar, refletir nessa questão. No treinamento de força, tanto os princípios do treino quanto os fatores que interferem na produção de força são importantes para elaborar. Sobre eles, é correto afirmar que a. O tipo e dinâmica do movimento faz parte do princípio da sobrecarga do treino. B. A carga em maior quantidade, volume e velocidade faz parte do princípio da reversibilidade do treino. C. O treino contínuo para a manipulação dos ganhos faz parte do princípio da especificidade do treino. D. O uso do ciclo alongamento e encurtamento altera a produção de força muscular total no movimento. E o conceito de torque não é importante para o treino de força.
Logo mais voltamos com a resposta.